1.70 Guild Wars capítulo 208. Ele retorna ao autor. Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. De manhã cedo, Draco acordou ao lado de Cari e Eva, que ainda dormiam profundamente, as duas beldades babando como crianças. Naturalmente, com os dois aconchegados a ele, a maioria caiu em seu peito e braços. Então ele só pôde sorrir ironicamente e piscar para sair do abraço. Ele optou por tomar banho e fez uma careta ao ver as rachaduras na terra e a sauna parcialmente destruída. Parecia que um gigante havia pegado seu porrete e ido para a cidade na área. Draco só conseguiu coçar a cabeça e sorrir amargamente. Ele tinha sido muito rude com Eva ontem à noite e não se conteve no esforço de puni-la. Isso não se devia às suas estatísticas no jogo, já que sua força estava longe de ser suficiente para justificar esse tipo de caos. Foi devido ao seu corpo reconstruído e sua herança do demônio com chifres. Verdade seja dita, se outra mulher passasse pelo que ele fez com Eva, isso resultaria em seus quadris quebrando e suas pernas virando mingau. Porém, assim como Draco, Eva teve um corpo reconstruído. Embora não houvesse ênfase na força, Eva ainda estava muito acima de qualquer ser humano comum. Juntamente com o uso de sua energia luminosa para se defender de seus ataques cruéis, ela saiu disso apenas com as pernas bambas, mas definitivamente sentiria a dor hoje. Draco foi até as fontes termais e se banhou indiferentemente, passando quase meia hora lá. Ele se sentiu um pouco preguiçoso hoje, então, em vez de fazer isso sozinho, pegou um café da manhã feito pelos cozinheiros do castelo no caminho para o pátio. Ele deixou Ikari e Eva na cama, pois ambos provavelmente estavam cansados. Draco, entretanto, lutaria para se cansar com sua herança do demônio com chifres, então ele estava alegre e livre de fadiga. Richmond esperava no pátio e acariciou sua barba com curiosidade quando viu que depois do número reduzido de ontem, Draco veio sozinho, mas como sempre, ele não deu continuidade ao assunto. Ele apenas se acostumou com a presença do pequeno grupo de beldades de seu aprendiz, mas, além de ficar surpreso com o potencial das linhagens de Rivetingnicht, ele realmente não se importava muito com elas. Apenas o próprio Draco era importante. Draco havia chegado a um ponto em que podia basicamente lançar feitiços básicos duplos para cada tipo de elemento normal. Ele poderia até lançar feitiços únicos dos elementos mais raros. Isso foi mais do que suficiente para Richmond, mas ele decidiu permanecer quieto. Afinal, Draco ainda tinha mais 2 dias de treinamento, então não havia a necessidade de terminar tão rapidamente. Quem sabe, seu aprendiz poderia surpreendê-lo naquela época. Certamente não seria a primeira vez. Draco começou o dia tentando lançar um feitiço de suporte. Como não havia mais ninguém por perto, ele mirou em uma empregada aleatória que estava passando. Ele lançou um bônus de aumento de velocidade nela, e a empregada se assustou quando suas pernas se mexeram mais rápido de repente, quase tropeçando e caindo de cara. Ela se virou para encarar Richmond carrancuda, recusando-se a acreditar que o sedutor e nobre Lord Draco pregaria tais peças. Para o desavergonhado e brincalhão Richmond, isso se encaixaria perfeitamente em seu estilo habitual de brincadeiras. Ela bufou com raiva antes de sair, fazendo Richmond se sentir profundamente deprimido. Ela nem lhe deu a chance de se explicar, e agora sua reputação recém-construída havia sido ligeiramente prejudicada. Draco viu isso e sorriu por dentro, mas por fora, ele manteve uma carranca séria enquanto continuava a lançar feitiços de buff repetidamente. Ao longo do dia, muitas empregadas que passavam foram atingidas por buffs aleatórios e algumas eram boas, enquanto outras acabaram mal cronometradas, resultando em desastre. Richmond naturalmente suportava o peso nesses casos, mas as criadas olhavam para Draco com as bochechas vermelhas quando algo de bom acontecia. Neste ponto, Richmond estava prestes a usar feitiços para quebrar Draco em pedaços, mas hesitou porque Draco parecia muito focado e indiferente ao que estava acontecendo externamente. Claramente, o rapaz não fez isso intencionalmente, então por que ficar com raiva? Todas as reações de Richmond foram vistas por Draco através de seu vazio de perfeição, e ele riu alegremente. Ele estava silenciosamente se vingando das empregadas que haviam sido intimidadas. Claro, Draco ainda colocou seu progresso em primeiro lugar. Em questão de 6 horas, ele passou por vários feitiços defensivos e de suporte. A cura era seu objetivo, mas era muito difícil de alcançar atualmente.
Não é de surpreender que as runas de cura fossem as mais difíceis de escrever porque exigiam descrições extremamente precisas. Se ousássemos ser gerais, o custo seria muito difícil de suportar em termos de recursos. Draco especificou que queria um alvo para recuperar 1000 HP instantaneamente e o custo em energia mundial era alto. Depois de praticar por muitos dias, Draco começou a se acostumar com isso, então quantificou mentalmente sua força de vontade usando porcentagens. Então, 100% de força de vontade era o seu máximo, e cada feitiço eliminava vários graus dela. Caso sua força de vontade aumentasse ou se tornasse mais concisa, isso afetaria apenas a quantidade de porcentagem retirada. Atualmente, uma bola de fogo exigia 20% de sua força de vontade para ser lançada, enquanto um escudo de mana imbuído de qualquer um dos elementos normais exigia 5% por minuto. Vários feitiços também drenaram a força de vontade de maneiras diferentes. Então Draco fez questão de lançar todos eles e quantificá-los à medida que avançava. Quanto aos feitiços defensivos, eles se concentravam mais na concentração do que nos feitiços ofensivos. Então Draco decidiu também quantificar a concentração enquanto estava no assunto, embora essa fosse uma estatística já quantificada que estava simplesmente escondida. Draco presumiu que de 100%, seriam necessários apenas 0,1% para cada bola de fogo, mas seriam necessários 10% por minuto para um escudo de mana de um elemento normal. Cada bombardeio de um feitiço ou ataque do mesmo nível tirou 20% de sua concentração geral. Com essas estatísticas e números em mente, Draco descobriu que ficava muito mais à vontade durante a conjuração, e sua mente começou a se acostumar com seu próprio sistema e suas deduções. Como tal, ele foi capaz de realizar combos de feitiços que eram econômicos, mas causavam uma boa quantidade de dano quando combinados. Até mesmo o escudo de mana Rancun de Richmond, que era difícil de quebrar, estremeceu levemente, fazendo os olhos do velho mago se arregalarem. Ele acenou com a cabeça repetidamente, extremamente satisfeito com Draco. Ele também não restaurou Draco a pedido de seu aprendiz, já que Draco queria ver quanto tempo ele levaria para se recuperar. Afinal, ele não permitiria a restauração de Richmond em batalha. Se ele conseguisse ter uma boa noção de quanto tempo seria seu tempo de inatividade, ele seria capaz de coordenar e calcular melhor suas batalhas. Draco descobriu que precisava de apenas 30 minutos para recuperar a concentração, enquanto precisava de quase 1 hora para recuperar a força de vontade. Esses testes foram feitos separadamente. Então, quando sua concentração estivesse em 100%, ele drenaria sua força de vontade para 0% e esperaria que ela se recuperasse, e vice-versa. Draco também drenou os dois ao mesmo tempo, e quase desmaiou de delírio de pura exaustão. Ele permaneceu nesse estado por 3 horas antes de conseguir acordar. Embora Richmond pudesse facilmente ter restaurado Draco imediatamente, ele optou por não fazê-lo. Em primeiro lugar, o sujeito pediu-lhe que não interferisse. Outra razão foi uma leve suspeita de que as ações anteriores de Draco não foram apenas pequenos acidentes felizes, portanto foi uma vingança bastante satisfatória para o velho. Isso naturalmente consumiu a última metade do dia. Richmond se despediu de Draco enquanto ele se movia para fazer suas próprias coisas. Draco saiu e foi direto para o corredor. Rivetingnicht havia enviado uma mensagem para ele durante o tempo em que ele esteve fora de serviço, informando que ela acompanhou Ikari até Vitacity Stat para acelerar a postura de seu novo ovo, enquanto ela mesma foi procurar Lovingaunt. Afinal, a hora de Draco treinar sua linhagem estava se aproximando. Tia Amorosa estaria lidando com as técnicas da herança do Deus Serpente e todo o conhecimento sobre ela, enquanto Noite Rebetante o ensinaria como conservar energia e ser eficiente em geral. No entanto, ela prometeu tentar amarrar o treinador da linhagem para as heranças do demônio com chifres e do anjo negro, embora Draco tenha recusado quando ela lhes disse quem eles eram. Só que, o treinador do demônio com chifres era seu pai, enquanto o do anjo negro era sua mãe. Essas eram as duas pessoas que ele menos queria conhecer neste mundo, e foi por isso que Draco recusou sem hesitação quando ela lhes contou quem eles eram. Ele lidaria com eles quando chegasse a hora. Como tal, ele prefere adiar o aprendizado de como utilizar plenamente essas heranças, concentrando-se apenas na tia Fire. Draco atravessou os corredores do castelo em direção à loja de Shuro. No entanto,
Quando chegou ao saguão principal e estava prestes a sair, ouviu uma comoção. Franzindo a testa, ele usou os olhos de Kaelo para ver através das paredes e saber o que estava acontecendo. Quando viu o desastre, Draco não sabia se ria ou chorava. Ele foi até a porta e mudou para o vazio da perfeição. Talvez não fosse capaz de ver e abranger tanto quanto os olhos de Kaelo, mas ele podia ouvir, saborear e cheirar com ele. Afinal, foi baseado em seus 5 sentidos. Draco acreditava que se ele alcançasse o próximo estágio do vazio da perfeição, assumindo que houvesse um próximo estágio, ele deveria ser capaz de até mesmo tocar as coisas. Draco estava relaxado com isso. Ele sabia que no momento em que alcançasse a ativação completa de sua herança do Anjo Negro, seus efeitos psíquicos aumentariam seu vazio de perfeição a níveis insanos. De acordo com a sua dedução, a herança do demônio com chifres também aumentaria loucamente seu corpo de divindade. Quanto à herança do Deus Serpente, ele deveria estar grato por ter lhe dado acesso ao terceiro melhor estado de ser existente. Pedir mais apenas irritaria os céus. Fora do castelo de Rank 7, os vários cavaleiros que estavam todos em vários níveis de Rank 1, liderados por seus capitães de Rank 2, cercaram o intruso que rugia de raiva. Seus idiotas, vocês não conseguem ver que este nobre Rei Leão é o único grande irmão do pequeno Draco. Vocês se atrevem a me impedir, mesmo que isso signifique cortejar a morte. Kyong que havia retornado, e este leão desavergonhado estava atualmente tentando invadir o castelo Rank 7. Depois de fazer o que quer que fosse fazer, ele voltou de mau humor e esses cavaleiros ousaram detê-lo. Como ele poderia não ficar furioso? Se não fosse pelo contrato de montaria que o limitava, ele teria sido capaz de esmagá-los como insetos. Era o equivalente a ser intimidado por crianças do jardim de infância como um adulto fortemente amarrado e com um corpo musculoso. Silêncio, besta imunda. Eu, Garion, vou matar você em nome do meu Lorde Draco. Um belo capitão cavaleiro gritou, suas palavras conquistando o apoio dos outros cavaleiros. Mate a fera, ela cheira a maldade. Traga paz e estabilidade à propriedade de nosso Senhor. Com o apoio de seus colegas, Garion ganhou um impulso de confiança, sentindo como se a própria deusa da luz estivesse sorrindo para ele. Ele até sentiu como se estivesse lentamente se transformando em um paladino. Claro, era tudo uma ilusão de grandeza, mas era compreensível dada sua idade relativamente jovem. Nojento, por violar a propriedade de Lord Draco, apenas um destino espera por você. Morra. Garion rugiu enquanto cortava sua espada de aço em Kyong-ki, mirando em seu pescoço. Quando a espada colidiu com o pescoço de Kyong-ki, ela se recuperou sem causar nenhum dano. Garion e os outros cavaleiros ficaram surpresos a princípio e ficaram ainda mais espantados com os acontecimentos que se seguiram. Oxi! Oh Deus, meu pescoço! Você quase cortou meu pescoço! Kyong-ki uivou de dor e rolou no chão enquanto segurava o pescoço. Seu rosto estava fechado em uma careta de sofrimento e seus uivos faziam pensar que ele estava sofrendo a pior forma de agonia do mundo. Garion e os cavaleiros compartilharam olhares de consternação. Como as coisas acabaram assim? Eles não estavam aqui para matar esta besta, a fim de ganhar o favor do Senhor e desfrutar da glória. Porque de repente eles se sentiram abusadores de animais. Kyong que estava com os olhos marejados ao apontar para os cavaleiros, sua voz tremendo de medo e desgosto. Esses seus assassinos. Vocês quase me mataram, um animal inocente e desarmado. Cavaleiros meu pé, vocês são um bando de hooligans. Eu, Kyong-ki, uspo no seu nome e peido nos túmulos dos seus pais. Os cavaleiros ficaram furiosos com palavras tão vis de Kyong-ki e divulgaram isso. Besta vil, retire isso. Você se atreve a insultar meus progenitores. Filtilion, você está insultando a honra da nossa ordem dos cavaleiros. Até Garion rugiu e saltou mais uma vez em Kyong-ki, seguido pelos outros cavaleiros. Por ousar insultar a sua honra e a dos seus pais, este leão teve que morrer. Esta foi a única maneira de limpar seus nomes imaculados. Kyong-ki viu suas estocadas e gritou tão alto que até Draco fez uma careta. Ajuda! Irmão Draco, salve-me! Esses caras são abusadores de animais. Draco jurou que até mesmo um Bansei fugiria dos gritos de Kyong-ki. Seu rosto quase ficou preto quando ele lembrou que Kyong-ki não sofreria nenhum dano com o ataque, mas ainda sentiria dor, apesar de sua gravidade não ultrapassar a picada de uma agulha.
O medo da dor do leão era tão forte que ele conseguia gritar em um volume tão alto. Draco tinha certeza de que todo o castelo e até mesmo alguns vizinhos deviam ter ouvido aquele grito. Droga, esse leão não tinha nenhuma dignidade. Até mesmo um toque de respeito próprio. Nem mesmo covardes fracos gritariam tão alto diante da morte, muito menos devido à mera dor. Os cavaleiros de olhos vermelhos que falharam em matar Kyong-ki congelaram e tinham expressões de dor. Eles se lembraram da acusação anterior de Kyong-ki de que eles quebraram o código do cavaleiro ao atacar um inimigo desarmado. Do jeito que ele estava agindo, ele realmente parecia um sujeito indefeso, e matá-lo seria verdadeiramente imoral. Não só isso, mas seu grito atraiu tanta atenção que eles nem conseguiam se mexer. Era como estar em público e uma garota gritar que você estava tentando estuprá-la. Não importava se era verdade ou não, alguém se sentiria sufocado quando os olhos julgadores do público pousassem sobre eles. Draco, vendo que seus homens estavam presos em uma armadilha, suspirou e saiu para resolver tudo rapidamente. Claro, quando ele saiu, ele decidiu fazer um show. Quem ousa intruir minha propriedade? O rugido de Draco fez os olhos dos cavaleiros brilharem, enquanto eles sentiam sua espinha dorsal retornando. Com o seu senhor aqui, eles poderiam fazer o que quisessem sem medo. Garion apontou para Kyong-ki com sua lâmina, o rosto vermelho de excitação. Meu senhor, capturamos este intruso irmão Kyong. Draco gritou enquanto seus olhos brilhavam e ele correu para Kyong-ki. Aliás, Kyong-ki interrompeu seu ato lamentável e ficou de pé, correndo para Draco com estrelas nos olhos. Irmão Draco. Os dois se conheceram e se abraçaram com muita força, lágrimas escorrendo pelos rostos. Eles se deram tapinhas como irmãos de sangue separados, incapazes de se verem há anos. Esta cena tocou profundamente muitos espectadores, pois eles sentiram lágrimas nos olhos. No entanto, os cavaleiros do castelo Rank 7 sentiram como se alguém tivesse enfiado uma meia suja na boca. Eles queriam chorar por vários motivos, mas não tinham coragem nem de se mexer. Eles só esperavam que Kyong-ki ficasse tão perdido em seu feliz reencontro que esqueceria tudo o que havia acontecido. No entanto, quando eles viram o leão olhar para eles com um brilho maligno por cima do ombro de Draco, suas gargantas ficaram secas. Eles terminaram. Irmão Draco, já faz muito tempo. Até ganhei um presente para você. Kyong-ki começou com um tom gentil e amoroso. Draco riu e imediatamente tentou sair do abraço de Kyong-ki, mas descobriu que o leão segurava com tanta força que não havia como escapar. De repente, Kyong-ki sorriu tão maldosamente que parecia a encarnação de um demônio. Um presente que venho guardando há muito tempo. Draco tentou se libertar com mais veemência, apenas para descobrir que estava preso. Não só isso, mas seus sentidos de perigo estavam formigando tanto que ele começou a tremer de medo. Técnica secreta. Um peido para matar 10.000 narizes. Kyong-ki soltou um peido tão negro que até mesmo a energia da destruição se encolheria de medo. Um miasma rapidamente cobriu ele e toda a entrada do castelo Rank 7. Cada cavaleiro foi capturado nesta névoa, e logo gritos horríveis soaram, assim como tosse e engasgo. Vozes clamando por seus pais e ajuda soaram, fazendo com que alguém sentisse um arrepio nos ossos. Draco estava no chão perto da porta, ofegante como se tivesse escapado de uma experiência de quase morte. Ele piscou bem a tempo, caso contrário, teria sofrido um destino horrível que nenhum homem desejaria a seu inimigo jurado. Kyong-ki saiu preguiçosamente da névoa negra, cuspindo com uma expressão irritada. Merda, seu tempo de reação é muito rápido. Mesmo meu plano não foi capaz de prendê-lo. Mas não fique muito feliz ainda. Ei, sempre há uma próxima vez. O coração de Draco gelou ao ouvir a ameaça maliciosa deste vil leão. Ele teria que ter muito cuidado com a forma como andava com esse sujeito, ou poderia se ver preso em uma situação horrível. Draco levantou-se e recusou-se a observar mais o sofrimento de seus homens. Eles continuaram a gritar por socorro, mas de qualquer maneira não havia nada que ele pudesse fazer por eles. Até as várias criadas recuaram de medo. Ele acabou de entrar em seu castelo com Kyong-ki seguindo atrás dele. Seu rosto assumiu a habitual expressão entediada, como se toda a sua excitação tivesse sido drenada pelo fracasso de seu plano. Afinal, ele havia planejado isso há mais de uma semana. Draco dirigiu-se à loja de Shuro ignorando o leão, seu próprio humor mudando para excitação quando ele pensou nos itens esperando por ele ali. Depois de esvaziar a loja de Shuro,
Ele ganharia 10 itens de importância incomparável, todos eles de classificação lendária. Com isso, ele poderia capacitar a si mesmo, a Rivetingnight e a qualquer outra pessoa que quisesse. Logo, Draco chegou à loja de Shuro, e o samurai mascarado ficou atrás de seu balcão sem sequer piscar, fazendo pensar que ele permaneceu ali desde o início do mundo. Quando os dois companheiros fizeram contato visual, Shuro sentiu seu coração apertar com uma má premonição. Guild Wars capítulo 209. Limpando a loja de Shuro. O sorriso repentino de Draco deixou Shuro ainda mais desconfortável, mas ele se acalmou. Da última vez, Draco exigiu que ele ficasse lá de qualquer maneira, então sua vinda aqui só poderia significar que o sujeito de alguma forma reuniu fundos para comprar seus itens. Se sua loja estivesse realmente vazia, seria ainda melhor para ele. Como posso ajudá-lo, Lord Draco? Shuro perguntou calmamente. Draco sorriu ao pedir a Shuro, por favor, abra a loja para mim. Como se tivesse sido programado por um programador do início dos anos 10, Shuro deu uma resposta muito icônica antes que a tela da loja aparecesse diante de Draco. Shuro tem mercadorias, se você tiver platina. Draco ignorou isso e examinou os 10 itens como se quisesse ter certeza de que eles não haviam mudado e estavam realmente lá. Poção de atualização do estado de ser, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia, refeito, atualize permanentemente o estado de ser racial de alguém para um nível superior. Preço, 60.000 platina heráldica de Deus, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia, refeito, torne-se o arauto de um Deus verdadeiro aleatório neste plano. Preço, 170.000 platina contrato Poenix, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia, refeito, permite ganhar uma montaria Fênix com excelentes capacidades de ataque, defesa e suporte. Preço, 210.000 platina privação, habilidade comercial lendária efeito, aprenda a navegar em mares infestados de monstros e a construir navios que possam sobreviver em águas profundas. Preço, 80.000 platina Scrivener, habilidade comercial lendária efeito, aprenda como transformar técnicas aprendidas e teóricas em livros de habilidades por meio de escrita. Preço, 500.000 platina Rei Mercador, pergaminho de missão lendário efeito, fornece a missão de mudança de classe Rei Mercador. Preço, 30.000 platina Senescal, pergaminho de missão lendário efeito, fornece a missão de mudança de classe Senescal. Preço, 30.000 platina Grande Comandante, pergaminho de missão lendária efeito, fornece a missão de mudança de classe Grande Comandante. Preço, 30.000 platina Lintfire, item de fusão classificação, lendário efeitos, passiva 1, purificação, limpe todas as trevas e o mal do mundo. Cada habilidade, feitiço ou técnica baseada em luz ou fogo causará 1000% a mais de dano a seres malignos. Passivo 2, poder da luz. Habilidades, feitiços ou técnicas baseadas em luz e fogo causam 500% mais dano. Ativo 1, Inferno, purgue o mundo de toda sujeira. Envia uma onda de choque de calor e luz que causa 800% de dano de luz e 800% de dano de fogo em uma zona de área. Tempo de espera, 7 dias. Descrição, esta é uma chama que nasceu devido à presença da luz, uma lendária chama mística nascida dos raios de luz do mundo. Classificado em terceiro lugar entre as 10 grandes chamas místicas. Preço, 300.000 platina por Efire, item de fusão classificação, lendário efeitos, passivo 1, mente limpa. Todos os efeitos de status relacionados à mente e alma são resistidos incondicionalmente. Passivo 2, corpo limpo. Todos os efeitos de status relacionados ao corpo são resistidos incondicionalmente. Ativo 1, Artifire. Expulsa toda a negatividade do coração e do corpo do alvo, proporcionando perfeita estabilidade mental e física. Tempo de espera, 1 dia. Descrição, esta é uma chama que nasceu devido à presença da pureza, uma lendária chama mística nascida do poder da alma. Classificado em segundo lugar entre as 10 grandes chamas místicas. Preço, 350.000 platina. Esses itens podiam ser usados e abusados de maneiras tão horríveis que Draco começou a suar. Este seria o seu primeiro passo para quebrar completamente o equilíbrio do mundo de Bondless, destruindo-o até que girasse apenas em torno de si mesmo. Assim como antes, o total chegou a 1,79 milhão de platina,
A única diferença é que ele realmente tinha dinheiro para isso. Draco acenou com as mãos magnanimamente e pagou tudo diretamente. Originalmente, o Evil Duo tinha cerca de 150 mil platina indo para o leilão divino. Mesmo depois da maratona de compras do Riveting Night, ela voltou para casa com 49,25 milhões de platina, aumentando seus fundos totais para cerca de 49,4 milhões de platina. Após as deduções, eles tinham agora cerca de 47,61 milhões de platina no total, o que era mais do que suficiente para comprar tudo o que desejassem. Shuro observou com uma expressão inexpressiva enquanto sua loja era esvaziada. Seus olhos vermelhos brilharam e suas mãos arrumaram seu manto e também seu chapéu de samurai. Draco originalmente tinha alguns planos sujos para esse sujeito, como retribuição por anteriormente ter retido esses tesouros dele, e foi por isso que Shuro se sentiu desconfortável no início. No entanto, com um saque tão bom em mãos, Draco voltou a ser um jogador básico e não teve tempo para ser mau. Ele rapidamente saiu correndo com Kyung-ki correndo levemente atrás dele, deixando Shuro para trás. O estranho samurai observou Draco sair correndo e murmurou algo baixinho. Ele então cortou sua katana no ar vazio a uma velocidade tão rápida que uma imagem residual foi deixada. Um rasgo espacial foi aberto com sua lâmina e o samurai caminhou através dele lentamente, usando alguns meios estranhos para fechá-lo enquanto seu corpo desaparecia para o outro lado. Draco chegou ao seu quarto e sorriu enquanto arrumava os itens diante de si. Seus olhos brilharam enquanto seu cérebro organizava seus pensamentos em planos sobre a melhor forma de alocar todos eles. Afinal, ele não estava planejando engolir todos esses itens. Alguns não tinham utilidade para ele pessoalmente, mas beneficiariam enormemente a Umbra. Como tal, ele teve que escolher quem usaria esses itens e quando. A primeira foi a poção do estado de ser. Refeito, atualizar permanentemente o estado de ser racial de alguém para um nível superior. Um efeito como esse foi absolutamente incrível. No entanto, era preciso prestar muita atenção a toda a descrição. Caso contrário, eles podem ficar surpresos por não acabarem subindo uma posição nas classificações gerais do estado de ser. Por exemplo, um dragão bebendo isso não se tornaria um Ultima Sunt, mas um dragão de classificação baixa se tornaria um dragão de classificação média. Draco não iria usar isso em si mesmo, pois isso seria assustadoramente tolo. Afinal, o sistema já havia lhe dado um caminho livre para alcançar o pináculo, com a única desvantagem de estar vinculado ao seu rank. Por que ele desperdiçaria esse recurso precioso quando poderia eventualmente alcançar o auge com seu próprio esforço? Seria contraintuitivo. Então para quem dar? Eva? Pelo menos não até que ela ganhasse o traço de compatibilidade de linhagem em sua plenitude. Assim como Madame Carrie e Zayn sentiram, a forma da deusa do sol de Eva tinha o potencial de ser classificada como uma entidade divina pelo jogo. O único problema era que já existia uma deusa do sol no jogo, então Eva tentaria e isso provocaria problemas ilimitados, por isso ela suprimiu. Ela tinha 3 heranças, a donzela celestial, a deusa da luz e o olho abissal. Os 2 primeiros prometeram a sua divindade, enquanto o último seria ela se tornar igual ao monstro do vazio de rank mais alto, que era o criador do vazio, um chefe mundial de rank geral. Na linha do tempo anterior, a pureza da linhagem de Eva estava um pouco abaixo do nível necessário para isso, 80% naquela época, mas tudo mudou nesta linha do tempo. Os 90% anteriores aumentaram em mais 2%, então agora sua pureza base era de 92%. Se isso continuasse, Eva alcançaria 99% como Draco, e só poderíamos tremer de medo de quando essa hora chegasse. Ela era um pouco mais fraca que os outros 2 prodígios em termos de pureza, mas suas habilidades na linha do tempo anterior compensavam completamente isso. Deixando isso de lado, Eva não era uma candidata ideal. Nem Zayn, nem Roma, pois já estavam no auge das respectivas formas. A linhagem Ultima Sunt tanto em Draco quanto em Roma não poderia ser atualizada de forma alguma, a não ser por meio de classificação. Esta foi a consequência que Draco escolheu quando o jogo lhe perguntou como ele queria lidar com a assimilação racial. Então, a única outra escolha seria Ikari. Ela era uma dragonesa de classificação suprema, então se ela bebesse isso... espere. Ela não se tornaria uma dragonesa classificada por Deus. Ah, pensamento ingênuo.
Como uma poção lendária poderia conceder a alguém os benefícios da divindade? Um dragão classificado como Deus era o equivalente a um Deus verdadeiro, um ser que poderia produzir energia divina infinita conforme seu desejo. Para isso, seria necessária uma poção divina. Draco ficou perplexo. Ele decidiu manter a poção em seu inventário por enquanto. No futuro, ele poderia dá-lo a seus filhos ou até mesmo ao ovo de Drake que logo chocaria. Seria um dragão de rank baixo, então ele poderia enviá-lo para o rank médio desde muito jovem. Em seguida foi a heráldica de Deus. Refeito, torne-se o arauto de um Deus verdadeiro aleatório neste plano. Draco também não planejou usar isso. Ele estava perfeitamente satisfeito com Richmond, sem mencionar que tinha problemas com os deuses verdadeiros, embora muito pequenos. Isso se deveu ao seu problema Ultimasunt, embora talvez tenha piorado por ele ter gerado filhos com características deles. Ele deixou isso de lado para Eva. Como potencial deusa da luz e donzela celestial, ela era a melhor candidata. Como Draco, ela estaria presa no segundo estado mais alto, abaixo de suas heranças. A linhagem de Draco garantia que ele deveria ser, pelo menos, um deus dragão de pico. Quando ele ultrapassasse 99% e atingisse 100% de sua linhagem, ele se tornaria o equivalente a um dragão primogenitor. No entanto, ele foi suprimido para dragão classificado supremo, que era o melhor abaixo da divindade. Não foi apenas para fins de equilíbrio, mas para garantir que isso violaria uma lei real do jogo. Para cruzar para a divindade, não se poderia simplesmente nascer nela, a menos que tivessem pais do deus origem, como Hila. Ikari, que tinha um pai deus dragão e uma mãe classificada como deus, tornou-se um rank supremo na idade adulta. Sigurd, um grande herói, escolheu matar toda a raça dos dragões para adquirir a divindade. Até mesmo Richmond e companhia, que pareciam tão terrivelmente poderosos, eram, na melhor das hipóteses, 0,25 deuses. Os deuses normais de rank 7 eram, na melhor das hipóteses, 0,00% deuses. No entanto, contanto que Eva conseguisse reconhecer sua linhagem, ela estaria perto o suficiente. Ela enfrentaria menos gargalos do que Draco para se tornar divina, devido à natureza de suas heranças. O próximo item foi o contrato da montaria da Fênix. Refeito, permite ganhar uma montaria Fênix com excelentes capacidades de ataque, defesa e suporte. Esta seria a melhor montaria para Evan Bondless. Sua linhagem ressoaria com uma Fênix tão fortemente que eles poderiam se unir em um nível mais profundo. O que era uma deusa do Sol? Aquele que controlava a luz do Sol. Mesmo que Eva tivesse pouco a ver com o aspecto calor, isso não mudou o que seu aspecto geral envolvia. O que era uma Fênix? Era um pássaro do mais puro fogo, uma entidade que nasceu no centro do Sol. Que tipo de relacionamento a deusa do Sol e uma Fênix teriam? Draco suspeitava que se Eva atingisse 95% como ele, ela poderia se tornar uma Fênix de luz de classificação suprema, assim como ele havia se tornado um dragão negro de classificação suprema com 95%. Ele deixou esse contrato de lado para ela também. Em seguida foi o Privateering Tradesquill. Refeito, aprenda a navegar em mares infestados de monstros e construir navios que possam sobreviver em águas profundas. Draco foi o mais dividido com isso. Como dito anteriormente, os slots para suas habilidades comerciais eram limitados e os que ele já havia aprendido não podiam ser removidos. Como tal, ele foi cuidadoso com as habilidades profissionais que escolheu. Alquimia, encantamento e ferraria eram o núcleo do mundo Tradesquill, algo imperativo para quem almejava o topo. Claro, havia o fato de que ele havia treinado extensivamente com eles no passado, então. Junto com isso, Draco pegou Tammin porque ele não conseguiria criar o ovo do Drake sem ela. Ele também estudou culinária e cerveja, porque esses dois eram outros fundamentos. Sem mencionar sua capacidade de abusar delas, culinária e cerveja eram duas habilidades profissionais com curvas de aprendizado mais fáceis. A fabricação de cerveja não se limitava ao álcool e incluía bebidas mais simples, como refrigerantes e similares. Contanto que Draco conseguisse encontrar os ingredientes certos, ele poderia até preparar qualquer refrigerante do mundo exterior no jogo. Ele também aprendeu táticas para sua guerra. Zayn pode ser um conspirador, mas isso diz respeito a aspectos políticos e financeiros. Em assuntos de guerra, ela sabia besteira,
e sua inteligência foi descoberta muito depois de ele ter aprendido o Tradiskill. Finalmente, Draco tinha engenharia mágica, que abriria caminho para seu império. Um engenheiro mágico poderia influenciar todo o Império Divino, o que era uma loucura. Como uma habilidade comercial épica, estava definitivamente beirando o lendário. Se ao menos não houvesse o custo astronômico para aumentá-lo. Ele também economizou espaços para escrever o possível segredo da missão única do Tesouro de Deus do Refinamento. Sem mencionar que ele sempre poderá encontrar mais habilidades comerciais lendárias no futuro. Com alguma sorte, Shuro talvez trouxesse mais deles em sua próxima visita. Como tal, o Corsário não foi muito crucial. Isso só teria um papel importante quando ele fosse saquear o Vault of the Deep de Poseidon. Como visto quando Draco e Eva foram para o calabouço subaquático de naufrágios, o desenvolvimento marítimo do mundo era fraco. As zonas marítimas eram mortais, mais de 3 vezes mais difíceis de atravessar do que suas contrapartes, as zonas de campo. Draco colocou este em seu inventário. Ele tinha uma ideia de quem poderia usar essa habilidade comercial da melhor maneira possível, mas teria que procurar o sujeito. Isso exigiria que ele fizesse uma longa jornada. Em seguida foi a escrita. Refeito, aprenda como transformar técnicas aprendidas e teóricas em livros de habilidades por meio de escrita. Quanto a isso, não houve necessidade de deliberar. Draco aprendeu imediatamente. Parabéns pela essa habilidade S de aprendizagem escrivão. 0% Draco planejava investigar seus segredos posteriormente. Como tal, ele passou para o próximo item, que era a missão de mudança de classe do Rei Mercador. Refeito, forneça a missão de mudança de classe Rei Mercador. Quanto a isso, ele planejou deixar Moneylover realizar essa missão. Com a Guilda dos Mercadores, ele trocou terras em Vitas City Stat pelo direito de permitir que 3 pessoas realizassem a missão Dinheiro é Poder. Ele planejou originalmente enviar Moneylover para lá, mas agora não havia necessidade. Ambas as missões deram novas classes, mas o Rei Mercador era uma classe lendária impressionante. Como já tinha um dos melhores candidatos sob sua bandeira, não se preocupou. A seguir foi a missão de mudança de classe do Senescal. Refeito, forneça a missão de mudança de classe Senescal. Isso foi ideal para Sublime Note 1. Draco sabia um pouco sobre a classe Senescal por causa de Elscap e da Cross Kingdoms. Os assessores do rei, rainha variavam entre o assessor real, o conselheiro, o camareiro e, finalmente, o Senescal. Esta foi uma classe que foi construída para tarefas administrativas. Uma pessoa com esta classe poderia até mesmo transformar um reino abandonado e falido em um império com relativa facilidade. Não só isso, mas o Senescal era visto como a última linha de defesa de qualquer imperador. Supunha-se que tal pessoa tivesse as melhores habilidades mágicas, e havia rumores de que eles estavam apenas abaixo do deus mago na Era Antiga. Na época, Draco presumiu que eles se referiam a um mago de rank 7, mas com a revelação dos deuses titulados, ele não conseguia ver o quão poderosa a noção sublime poderia se tornar. Hoje em dia, os Senescais eram como chifres de Qilin e penas de dragão. A maioria dos imperadores tinha, na melhor das hipóteses, camareiros e, portanto, um Senescal beneficiaria muito a cidade-estado de Vita. Draco teria que coordenar a missão de Sublime adequadamente e fazer com que Zayn administrasse a cidade-estado enquanto ela estivesse fora. No entanto, ele teria que esperar a Sucubo dar à luz primeiro. A seguir foi a missão de mudança de classe do Grande Comandante. Refeito, forneça a missão de mudança de classe Grande Comandante. Esta missão foi feita sob medida para Slim Fati. Sua classe Swords Enter foi definitivamente ótima, mas foi semi-épica na melhor das hipóteses. Comparado a uma classe lendária, era como tentar comparar peitos com bundas. Dada sua formação militar, ela praticamente nasceu para esta missão. Draco também colocou isso de lado. Ele agora ficou com os 2 itens mais importantes de todo o lote. Foram as chamas místicas Linkfire e Purefire. Linkfire definitivamente iria para Eva, pois melhoraria muito suas habilidades baseadas em luz, mas Draco não tinha certeza sobre o Purefire. Ele havia se unido à chama da guerra e, mesmo que pudesse, não precisava de nenhuma outra chama, verdade seja dita. Como tal, Purefire não atraiu de forma alguma. Além disso, seus efeitos tornavam a pessoa imune a quaisquer efeitos de status do corpo e da mente, além de dar a capacidade de purificar a outra.
Este era o tipo de item que alguém daria a um santo ou curandeiro. Draco estava pensando em entregá-lo a Ikari, mas o problema era que, assim que o fizesse, seria isso. Ela não seria capaz de usar outra chama mística, mesmo que houvesse uma mais adequada para ela. Como tal, Draco deixou Porephyre de lado. Draco se virou para ver Kyongki cruzando os braços enquanto observava calmamente. Ficou claro que este leão tinha visto todos os itens que havia colocado. Então como poderia o sujeito sem vergonha não ter planos? É bom ver que o irmão Draco está trabalhando duro. Como irmãos para toda a vida, não é muito surpreendente dizer que o que é seu é meu e o que é meu é seu. Kyongki deu um tapinha no peito com um sorriso amoroso. No entanto, também reconheço as dores pelas quais meu querido irmão passou. Como tal, serei magnânimo e deixarei você com 20% do saque. Por favor, transfira minha parte rapidamente. Tenho um compromisso no spa. Draco estava aparentemente diferente, mas no fundo ele queria bater em Kyongki até que sua mãe fosse incapaz de reconhecê-lo. Como ele ousa tentar distorcer a irmandade deles assim? Nem mesmo uma hiena faria tal mal. Sinto muito, irmão Kyong, mas esses itens pertencem a outros. Se eles fossem meus, como eu poderia não compartilhá-los com você? Infelizmente. Você deveria ter me contado antes. Draco tinha uma expressão de lamento e dificuldade, o que fez Kyongki sentir que seu irmão era realmente alguém do mesmo ventre que ele. Não importa. Como seu irmão, como eu poderia persegui-lo depois de assuntos tão mesquinhos? Mesmo que pareça que os outros tenham alguma precedência sobre mim, para mim, você é meu número 1. A resposta de Kyongki chegou a milímetros de fazer Draco explodir, mas alguns exercícios respiratórios o ajudaram a se conter. Draco riu e deu um tapinha no ombro de Kyongki. Não se preocupe. Você pode ir até uma das empregadas para que arranjem um quarto especial para você. Kyongki assentiu. Mesmo que este castelo esteja abaixo de mim, ainda é sua casa e seu padrão de vida, irmão Draco. Como tal, estou disposto a sacrificar minha dignidade para residir aqui em seu nome. Não há necessidade de me agradecer. Kyongki então se pavoneou com a cabeça erguida, ignorando o olhar assassino que Draco estava lhe dando. Guild Wars capítulo 210, Espada e Feitiçaria. Fim. Já era tarde, então Draco foi se lavar na super mini banheira do mundo pequeno, depois foi para a cama e deitou-se nela em silêncio. Eva tinha ido verificar Sublime Notion e recrutar Lovingaunt, Ikari, assim como Zayn, permaneceriam em Vita City Stat para acelerar a gravidez, enquanto Roma e Hila estavam lá desde o início, deixando Draco sozinho. Bem, havia o leão sem vergonha, mas ele sentiu que tinha interação suficiente com ele pelo menos durante a próxima semana. O sujeito suspirou e foi dormir. De manhã, ele foi tomar banho mais uma vez, antes de tomar outro café da manhã servido pelo mestre cozinheiro do castelo Rank 7. A refeição proporcionou alguns benefícios acima da média, mas nada que pudesse impressionar Draco. Era o 9º dia de seu treinamento com Richmond e faltavam 70 dias para o leilão. Draco foi até o pátio e encontrou Richmond esperando por ele como sempre. Sem perder tempo, Draco começou a lançar feitiços ofensivos e defensivos duplos. Ao contrário de antes, Draco fez questão de fazer perguntas cruciais a Richmond com base em sua própria experiência, às quais o velho mago respondeu com alegria. Isso permitiu que a eficiência de Draco aumentasse bastante em um curto período de tempo em comparação com suas dificuldades anteriores. Embora Richmond tenha se oferecido para compartilhar alguns de seus próprios conhecimentos e teorias, Draco preferia confiar em si mesmo para a maior parte, mas como as aulas estavam prestes a terminar de qualquer maneira, ele sentiu que não seria uma má ideia usar o método tradicional. Significa. Durante a primeira metade do dia, Draco apenas bombardeou a área. Ele descaradamente tentou lançar feitiços de elementos mais raros em conjunto e até tentou lançar manualmente com elementos de pináculo. Richmond quase bateu em Draco pela audácia. Só porque o treinamento deles estava quase terminando não significava que o sujeito deveria ser tão arrogante. Ele estava tentando fazer o impossível, mas Richmond segurou sua mão enquanto permanecia em silêncio devido ao choque. Isso porque ele percebeu que a eficiência de Draco aumentava rapidamente a cada tentativa fracassada. Em outras palavras, Draco estava cada vez mais perto de ter sucesso. Este foi o 9º dia de treinamento do sujeito com ele, e mesmo assim Draco já estava atingindo esse nível assustador. Richmond tornou-se solene.
O talento de Draco superou significativamente o seu naquela época, o que o fez considerá-lo mais favorável. Draco consumiu 100% da força de vontade em cada tentativa de lançar um elemento de pináculo, mas só conseguiu preencher o feitiço em 58%. Este foi apenas um único lançamento do feitiço mais básico na categoria de elemento de pináculo, mas custou muito. No entanto, isso não foi muito surpreendente. Afinal, o poder desses feitiços seria catastrófico se fosse desencadeado, mesmo que fossem os mais simples da sua categoria. Quando ele tentou lançar dois feitiços de elementos mais raros juntos, ele consumiu 100% da força de vontade e preencheu os dois feitiços apenas em 88%. Este foi um progresso chocante, o que significa que Draco seria capaz de completar esta parte com prática suficiente num futuro não tão distante. Foi por isso que Richmond ficou chocado. Antes do meio-dia, Draco conseguiu melhorar isso para 96% para a conjuração dupla de elementos mais raros e 63% para a conjuração única do elemento pináculo. O seu progresso num período tão curto poderia ser descrito como monstruoso. No entanto, o maior contribuinte para este rápido progresso não foi o talento de Draco, mas o próprio Richmond. Ele era a razão pela qual Draco conseguia continuar sempre que atingia seu limite. Isso foi verdade até mesmo para todo o treinamento, para ser honesto. Deixando de lado o conhecimento dos elementos que ocupavam quase 70% do tempo de treinamento, que havia sido ignorado porque Draco já tinha o domínio completo graças à sua vida anterior. Apenas as várias teorias e práticas que ele praticou deveriam ter levado meses para serem aprendidas. Ser concluído regularmente, mesmo para alguém com seu grande talento. Se ele esgotasse sua força de vontade, levaria 1 hora para restaurá-la completamente, supondo que estivesse totalmente concentrado. Se ele quisesse restaurar a concentração, demoraria 30 minutos, presumindo que sua força de vontade estivesse plena. Se ambos fossem drenados, levaria 3 horas. Isso significava que, após cada tentativa, quando ele inicialmente aprendeu sozinho o processo de causa e efeito, ele teria sido forçado a descansar, limitando-se a cerca de 10 tentativas por dia, em vez das centenas que havia desfrutado. Isso também estava de acordo com a realidade. Quando uma pessoa ia à academia para se exercitar, ela teria um bom desempenho por cerca de 3 horas antes de sentir fadiga. Não importa o quão dispostos estivessem, teriam que descansar para que sua mente e corpo pudessem se recuperar do esforço. Depois de descansarem bem, eles poderiam fazer tudo de novo no dia seguinte, como se tivessem entrado no ciclo novamente. É por isso que pode levar meses para uma pessoa apresentar qualquer mudança real em sua estrutura corporal, dependendo do ponto de partida. No entanto, e se alguém pudesse beber um suco que os restaurasse ao máximo sem quaisquer efeitos colaterais? Um que eliminaria instantaneamente a fadiga, tanto mental quanto física, bem como eliminaria quaisquer danos, problemas remanescentes do esforço anterior. Se algo assim existisse, uma pessoa poderia continuar trabalhando o dia inteiro sem parar, cada vez que ficasse exausta. Outro gole do suco milagroso os restauraria ao mesmo estado em que estavam quando acordaram pela manhã. Nesse caso, seria tão surpreendente que uma pessoa se tornasse um gostosão em apenas 20 dias ou menos. A mesma lógica aplicada aqui. O feitiço de restauração de Richmond permitiu que Draco reduzisse o tempo necessário para treinamento através de práticas ao mais alto grau possível, e junto com o talento de Draco, bem como os benefícios de sua reencarnação, ele foi capaz de aprender tão rapidamente que foi simplesmente nojento. Durante a segunda metade do dia, Draco mudou para feitiços defensivos e de apoio. A pressão recaiu então sobre sua concentração, que também havia sido aprimorada por meio de seus brutais meios de desenvolvimento. Ele lançou 2 feitiços defensivos dos elementos mais raros, mantendo-os sob bombardeio contínuo de Richmond, não importando o custo. Seus olhos ficaram vermelhos e sua boca até vazou sangue, mas ele aguentou. Richmond também não fazia cerimônias. Depois de ser sutilmente intimidado por Draco mental e emocionalmente, ele aproveitou a oportunidade para desabafar sua raiva com alegria. Draco não teve um segundo para descansar. A cada momento que seus escudos estivessem levantados, eles sofreriam o bombardeio interminável de feitiços do alinhamento oposto. Antes, Draco só conseguia durar 3 minutos fazendo isso, mas agora ele conseguia passar mais de 20 minutos assim.
embora o custo não fosse pequeno. Ele sentiu sua mente tremer e sua cabeça ficou insuportavelmente turva. Ele tinha certeza de que isso poderia até prejudicar seu verdadeiro eu fora do jogo, mas aguentou. Afinal, haveria muito tempo para se recuperar, principalmente com seu corpo tirânico. Deixando de lado a habilidade de sua herança do demônio com chifres de drenar o sangue ou a negatividade dos outros para se alimentar, apenas sua herança do deus serpente lhe prometeu a alta vitalidade e regeneração. Como tal, Draco não hesitou em se manter firme até Richmond romper seu escudo antes de permitir que o velho mago o restaurasse, apenas para começar o processo infernal mais uma vez. A dor do corpo era assustadora, mas era possível lidar com ela em grande parte. A dor da mente, porém, era algo que poucos poderiam afirmar suportar por longos períodos de tempo. Um bom efeito colateral foi que Draco sentiu sua herança do anjo negro ativar um pouco mais devido à intensa estimulação. Se ele concedesse porcentagens ao seu controle e ativação de suas 3 heranças, o demônio chifrudo estaria em 10%, enquanto o anjo negro estaria em 3%. Quanto ao deus serpente, foi naturalmente o seu maior valor, 50%. Naturalmente, era o que ele normalmente usava ou permitia influenciar a si mesmo na maior parte do tempo. Quando o dia acabou e Draco terminou com o sofrimento, sua herança do anjo negro havia sido estimulada para 7%. Sua mente ficou mais clara e sua capacidade de pensar e compreender o mundo ao seu redor aumentou. Seu controle passivo expandiu-se loucamente e tornou-se ainda mais versátil. Antes, apenas o alertava sobre vários gritos ao redor de seu corpo quando eles estavam prontos para agir, mas agora podia detectar o perigo automaticamente e retransmiti-lo ao subconsciente de Draco. Draco teve que cambalear fracamente para fora do pátio, deixando Richmond que o observava com um leve sorriso e um olhar pensativo. Quando chegou ao seu quarto e no castelo Rank 7, Draco imediatamente caiu na cama e fechou os olhos. Em vez de dormir, Draco desconectou-se. Depois de passar pelos procedimentos de logout, ele lentamente removeu o capacete virtual de sua cabeça e sorriu amargamente enquanto observava o teto de seu elegante quarto. Draco e Eva não podiam cagar, mijar ou suar com seus corpos reconstruídos no mundo real, e isso também era verdade no mundo do jogo, se não fosse pelos efeitos de status que advinham de não fazê-lo. No entanto, ele sentiu que, se pudesse, teria excretado suor suficiente para encharcar completamente a cama. Sua cabeça latejava dolorosamente e ele mal conseguia mover o corpo. Embora seu corpo estivesse bem e sem danos, sua mente estava muito cansada. Ele permaneceu nesse estado por alguns minutos prolongados antes que a dor diminuísse. Ele virou a cabeça para ver Eva deitada ao lado dele com seu capacete virtual ainda amarrado. Vestindo apenas uma camiseta branca larga e calcinha, Eva realmente parecia atraente mesmo com mais de 90% do rosto coberto. Draco não tocou nela, já que o capacete virtual tinha um recurso de ejeção automática quando o corpo real era adulterado. Isso era para proteger a vida dos jogadores, caso alguém quisesse feri-los ou matá-los enquanto estivessem logados. Ele se levantou da cama e foi até a geladeira, que era tão grande quanto um armário. Foi instalado na parede e suas portas só podiam ser abertas com a palma da mão. Suas portas se abriram como as de um carro chique, revelando fileiras de garrafas geladas, todas com o design da empresa que produziu os Nuzmotes. Havia cerca de 500 garrafas aqui. Draco já havia enviado os irmãos Sanguíneo para comprar 100 garrafas deles a um preço aumentado de US$ 15.000 por garrafa, o que esgotou seus fundos pessoais. Restaram 50 garrafas daquela época e ele ordenou que comprassem mais sempre que uma entrada de dinheiro da Bondless entrasse em sua conta. Da última vez que ele verificou, havia cerca de 1,972 milhão de dólares em sua conta, dos quais 100 Nuzmotes haviam levado 1,5 milhão. Agora, parecia que mais algumas coisas haviam sido vendidas, já que sua conta mostrava atualmente 3,42 milhões de dólares. Era possível que a Kainu tivesse colocado à venda alguns itens incomuns inúteis, e eles estavam avaliados pelo mesmo preço que Draco pagou pelas garrafas de Nuzmotes. Como tal, os irmãos Sanguíneo renovaram seu estoque durante o tempo que Draco e Eva passaram em Bondless. Draco começou a engolir as garrafas, já que havia gasto 10% da fonte de linhagem para engravidar Zayn. Foram necessárias mais de 120 garrafas para atingir os 99% anteriores, mas ela não desanimou,
pois isso traria grandes recompensas quando Zayn desse à luz. Draco também tinha planos de adquirir mais de uma determinada fonte, mas ele realmente não gostava de depender daquela pessoa. No entanto, ele não teve escolha. Se ele quisesse ter muito mais estoque em um curto período de tempo, eles seriam a única opção. Quando terminou de reabastecer, Draco rapidamente verificou o progresso de sua propriedade. Akainu e Sanji fizeram um ótimo trabalho na tarefa de construção e expansão que lhes foi confiada. Draco ficou satisfeito com isso. No entanto, ele não tinha o luxo de passar muito tempo no mundo real. Era impressionante que apenas 3 horas no mundo real valessem 12 no jogo, o que significa que Draco acordou de manhã. Ele foi se lavar e tomou um farto café da manhã do Master Rank Cook mais uma vez. A cada consumo, ele sentia que isso empalidecia em comparação com suas criações, mas Draco não estava disposto a desperdiçar mais cristais de éter em mera comida. Quando chegou ao pátio, viu Richmond sentado no chão com um sorriso gentil no rosto. Draco também sorriu levemente enquanto se sentava em frente ao velho mago, e nenhum dos dois falou por um tempo. Embora possam ter sido apenas 10 dias, pareceram anos para Draco, provavelmente devido ao grande progresso que ele fez em tão pouco tempo. Hoje foi o 10º dia, que foi o último dia de seu treinamento Magigod. Faltavam 69 dias para o leilão do jogador, e seu foco no treinamento mudaria para suas linhagens e habilidades comerciais depois disso. Draco começou continuando de onde havia parado ontem, lançando 2 feitiços defensivos sob bombardeio. Só que desta vez ele abandonou o feitiço quando atingiu seu limite e permitiu que Richmond restaurasse. Ele finalmente mudou para feitiços de suporte, tentando lançar um buff de força que cedeu 5%. Isso naturalmente o esgotou muito, já que tal feitiço exigia muitos recursos, mas ele ficou com 3% de força de vontade depois, mostrando seu progresso. Ele também poderia manter o buff por quase 2 minutos antes de soltá-lo devido à incapacidade de fornecer mais recursos à medida que avançava. No entanto, não havia dúvida de que o buff de Draco durava mais do que a maioria dos feitiços objetivos da mesma categoria. Até agora, Draco havia conseguido um grande progresso tanto nos campos ofensivos quanto nos defensivos. Para feitiços ofensivos, ele poderia lançar simples e duplamente mais de 20 feitiços dos elementos normais antes de ficar sem força de vontade. Para os elementos mais raros, ele poderia lançar 5 feitiços cada e lançar 2 de uma vez antes de ficar sem força de vontade. Para os elementos de pináculo, ele só conseguiu alcançar 65% de sucesso em conjurá-los antes de ficar sem força de vontade. Afinal, eles precisavam de mais recursos do que feitiços da categoria defensiva do mesmo elemento. Para feitiços defensivos, Draco poderia lançar simples e duplamente os dos elementos normais por 10 minutos sob bombardeio agora. Seu antigo estilo louco de resistência valeu muito a pena, especialmente porque ativou um pouco mais sua herança do Anjo Negro. Para aqueles elementos mais raros, ele poderia fornecê-los totalmente e mantê-los por 30 segundos sob bombardeio. Isso foi extremamente bom, visto que o feitiço dessa natureza tinha alguma capacidade de contra-atacar. Quanto aos elementos do pináculo, ele atualmente era capaz de lançar um feitiço por 3 segundos antes de ficar exausto em termos de força de vontade e concentração. E isso nem levava em conta a durabilidade do feitiço durante um bombardeio. Para feitiços de suporte, ele poderia manter principalmente buffs de natureza não elementar por 2 minutos. Quanto aos buffs elementais, ele ainda não chegou lá. Resumindo, as bases de Draco eram sólidas, dada a quantidade de tempo que ele passou. Se fosse um teste padronizado, Draco teria alcançado 345% da pontuação. Ainda assim, Richmond permaneceu em silêncio e deixou Draco continuar se esforçando. Draco até tentou lançar um feitiço ofensivo e um feitiço defensivo ao mesmo tempo, mas foi extremamente difícil. Isso drenou uma quantidade igual de força de vontade e concentração para o elenco duplo, assumindo que eles eram do mesmo nível. Como ambos os tipos de feitiços exigiam quantidades relativas de força de vontade e concentração, o consumo deles se multiplicava. Em outras palavras, se Draco lançasse um escudo de mana de água e bolas de fogo, custaria muito mais do que lançar bolas de fogo duplas ou escudos de mana de água e lançar 2 vezes. Afinal, o primeiro exigia intensa força de vontade, enquanto o segundo exigia concentração total.
Oferecer os dois em quantidades iguais esvaziou muito mais, mas também deu os melhores resultados. Quando chegou às 15 horas, Draco conseguiu manter um escudo sob bombardeio por 5 minutos e lançar 10 feitiços ofensivos enquanto estava sob sua proteção. Draco parou de lançar neste momento enquanto olhava para Richmond com resolução. Terminei. Richmond acenou com a cabeça e disse, é isso mesmo. Você passou com sucesso nas práticas. Parabéns por concluir. Práticas de formação de feitiços de Richmond recompensas. Conclusão da missão lendária de espada e feitiçaria. Parabéns por completar. Missão lendária de espada e feitiçaria tempo decorrido. 239-3 avaliação. SS mais recompensas. Deus Mago. Rank 1 habilidade passiva do gênio mágico Magigod. Rank 1. Rank especial capaz de usar magias subjetivas sem limites. Abra as estatísticas de força de vontade e concentração. Feitiços custam 10% menos recursos para serem lançados. Este título de classificação especial é sempre equipado sem ocupar um espaço. Gênio mágico. Habilidade passiva velocidade subjetiva de lançamento de feitiços mágicos mais 50% dano subjetivo de lançamento de feitiços mágicos mais 50% Os efeitos do título de Deus Mago surpreenderam, pois ele previu que isso lhe daria apenas o bônus de menos recursos, bem como a capacidade de usar magias subjetivas sem penalidades. Afinal, Draco só foi capaz de usar magia subjetiva porque estava no meio da missão lendária de espada e feitiçaria. Se ele não tivesse conseguido adquirir o título, como poderia lançar magia subjetiva? Foi também por isso que Richmond escolheu. Caso contrário, se todos pudessem aprender magia subjetiva, ele não teria centenas de alunos, mesmo que o talento deles fosse uma merda. Isso significava que Draco não poderia ensinar magia subjetiva a nenhum jogador ou NPC, a menos que estivesse disposto a passar o título. Só poderiam ser dois ao mesmo tempo, o mestre e o aprendiz. Porém, o fato de estar permanentemente equipado o agradou e surpreendeu muito. Isso significava que ele poderia usar seus títulos Lintbringer e Richmond Zerald junto com este. Quanto às estatísticas de força de vontade e concentração, Draco ficou intrigado. Ele entendia que a concentração estava presente, mas de onde vinha a força de vontade? Era algo que não poderia ser facilmente quantificado, a menos que a IA pudesse se fundir com sua alma. No entanto, ele viu que eram 100% de força de vontade e 100% de concentração listados ali. Draco decidiu encarar isso com cautela, afinal, ele e a IA tiveram uma situação muito estranha, mas próxima. Relacionamento atualmente. Quanto à habilidade passiva Magical Genius, foi um bônus por ultrapassar a classificação base. Definitivamente ajudaria a tornar as habilidades mágicas de Draco mais fortes, tornando ainda mais uma fera na batalha. Depois de analisar seus ganhos, Draco virou-se para Richmond, que parecia ter algo a dizer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.